Como vão vocês, gente? Sobrevivendo e tudo mais? Uns horários de não. Alguém lembra quem a gente estava falando semana passada? Anyone? A gente falou de hidrostática e a gente terminou a aula, se eu não tô crazy, falando de gravitação. Lembra disso? Aquelas coisas de gravidade, planeta, não sei o quê. É um assunto, assim, que tem uma gravidade, né? Bem... Não, batou um fire hoje, né? Vocês tinham que ver eu no Natal quando colocaram o pavê em cima da mesa, gente. Foi minha hora de brilhar. Aquela hora, não, é agora. Mas enfim. Teve uma que eu ouvi muito legal também, que era do soufflé. Que é plá soufflé ou é plá ser feliz? Muito boa, né? Essa é nova, né? Pô, essa é nova. É o Cebolinha na ceia do Natal. Mas então tá, tem mais uma coisinha de gravitação que a gente tem que falar, que na verdade é a continuação da semana passada. A gente falou da parte de gravitação do Newton, o que faltou a gente falar, eu falar na verdade, né? São as leis de Kepler. Então vou falar um pouquinho sobre isso antes de ir adiante. Alguém sabe o que é isso, leis de Kepler? É um título, né? Basicamente, gente, resumindo assim, Kepler foi um cara que passou 40 anos olhando para o céu. Daí no fim disso ele reparou coisas que os corpos em órbita fazem. Basicamente o Kepler disse, olha, isso aqui sempre acontece. Que hoje em dia é o que a gente chama de leis de Kepler. Então as leis de Kepler são leis, são regras que descrevem o movimento de corpos em órbita. Descrevem corpos em órbita. É interessante chamar a atenção que as leis de Kepler, elas descrevem, elas não explicam. Então o Kepler só disse o que acontece, ele não disse por quê. Quem disse por que era desse jeito foi Newton, alguns anos depois. Então, quais são as leis de Kepler? É engraçado que o Kepler, na verdade, ele era assistente de um outro astrônomo muito famoso, chamado Tycho Brahe. Primeiro é engraçado que o nome do cara era Tycho. Mas é engraçado que o Tycho, o chefe do Kepler, ele perdeu o nariz num duelo. Ele era tipo vida louca, assim. E o Tycho, inclusive, parece que tinha um alce de estimação. Só que o alce morreu depois de rolar as escadas bêbado, porque ele embebedou o alce durante uma orgia, olha só. Era um emprego assim, né? Essa festa foi louca, né? Mas enfim, deu assistente do Tycho, o Kepler, formulou leis sobre o movimento de corpos. São 3. A primeira delas é o que a gente chama de lei das órbitas. É a diferença entre passar o ano novo com a família e o ano novo com os amigos, né? Porque tem um alce, né? Mas enfim, o que é isso? Lei das órbitas. Ela fala sobre o formato das órbitas. Eu normalmente vou usar a Terra e o Sol de exemplo, mas isso serve para qualquer coisa, tá? Podia ser a Terra e a Lua, podia ser a Terra e um satélite artificial, é para coisas em órbita. Mas se tu tiver, por exemplo, o Sol, fazer um Sol meio Teletubbies, assim, e a Terra aqui. Qual que é o formato da órbita da Terra? Alguém lembra? Helicoidal? Não. É uma elipse. Helicoidal é uma carga num campo magnético, uma coisa assim. Daí a Terra se ferrou, né? Em relação, no referencial do Sol, o formato é uma elipse. Na real, dependendo do referencial, tu até poderia dizer que é uma helicoide e tal, mas de um ponto de vista onde o Sol está parado, o formato é uma elipse. Ficou meio deformada a minha elipse, parece que foi atropelada a minha elipse, né? Isso aqui. Isso aqui. Então o formato das órbitas são elipses. Uma elipse é basicamente um círculo meio achatado, assim, simplificando um pouquinho. E um detalhe, o Sol, ele fica no meio dessa elipse? Não, o Sol não fica no centro, ele fica um pouquinho para o lado. Toda elipse tem 2 pontos que a gente chama de focos. O Sol está em um desses focos.
Sol em um dos focos. Tomem cuidado com o pega-ratão, tá? Às vezes aparece aquelas afirmativas de 1, 2 e 3 que ela começa te dando uma confiança, daí ela te dá uma rasteira no fim. Ah, as órbitas são elípticas, de acordo com a primeira lei de Kepler, com o Sol no centro. Bé! As órbitas são elípticas, mas o Sol não está no centro. O Sol está em um dos focos. Tomem cuidado com isso. Como o Sol está para o lado, isso quer dizer que a distância que a Terra está do Sol não é sempre a mesma, né? Reparem que quando a Terra está aqui, por exemplo, ela está bem longe do Sol. Quando ela estiver exatamente do outro lado, ela está bem perto do Sol. A gente dá nomes para isso. No ponto mais próximo do Sol, a gente diz que a Terra está no periélio. Isso, a Terra está perto do Hélio, que é o deus grego do Sol. Então aqui é o periélio, é o perto do Hélio. E do outro lado, a Terra está afastada do Hélio. Então é o afélio, afastada do Hélio. Então o periélio é o ponto mais próximo, o afélio é o ponto mais afastado. A mesma coisa vale, por exemplo, para a Terra e para a Lua, tá? Se tu pegar a Terra aqui e a Lua em órbita em torno da Terra, o formato da órbita da Lua também é uma elipse, não é um círculo perfeito. Isso quer dizer que a distância que a Lua está da Terra não é sempre a mesma. Às vezes a Lua está bem longe da Terra, às vezes a Lua está mais próxima. Só que a gente não chama de periélio e afélio, porque nesse caso não estou falando do Hélio, que é o Sol. Eu estou falando de quem? Do Geu, que é a Terra. Então aqui a Lua está perto do Geu, isso aqui seria o perigeu, e aqui a Lua está afastada do Geu, que é o que a gente chama de apogeu. Não é afogeu, tá? Afogeu. É o apogeu. Tu pode pensar que é o ápice da distância, por isso o apogeu, é a máxima distância. Isso aqui, gente, já caiu na prova de geografia da URGS. Quando que a Lua está maior no céu? Quando que tu vê a Lua maior? Quando ela está mais perto, né? Ou seja, no perigeu. Muita gente olhou isso, maior, então é o ápice, e marcou apogeu. Não, tá? Lembra que o apogeu é o ápice da distância, então quando ela está pequenininha. Inclusive, quando o perigeu coincide com uma lua cheia, tu vai ver uma baita de uma lua. Isso é o que a gente chama de uma superlua, não sei se vocês já ouviram falar isso. Mas enfim. Então a primeira lei de Kepler é isso, é sobre o formato das órbitas. Uma outra coisa interessante que é bom chamar a atenção, deixa eu fazer uma observação aqui, ó. Obs! É que o formato da órbita tem uma outra consequência que é o seguinte, ó. Se tu colocar o Sol aqui, aqui está a Terra. Vamos dizer que a Terra está se mexendo nesse sentido aqui. Uma coisa interessante é o seguinte, ó, quando a Terra está aqui, por exemplo, ela está vindo para cá. A velocidade da Terra aponta para cá, sempre tangente com a trajetória. Mas como é que é a força na Terra? A força que a Terra sente é a gravidade do Sol. Então a força na Terra é um puxão para cá, ó. Isso é a força de gravidade. O que eu quero que vocês reparem? A Terra está indo para perto do Sol e a gravidade do Sol, de certa forma, está ajudando o movimento. Ela puxa a Terra para perto. Então, conforme a Terra se aproxima do Sol, já que a gravidade ajuda, vai ser um movimento acelerado. Conforme a Terra se aproxima do Sol, ela vai cada vez mais rápido. Inclusive, quando a Terra está no periélio, ela vai estar com uma baita velocidade. A velocidade é máxima. Já quando a Terra está indo embora, é a situação contrária. Ó. Aqui a Terra está se afastando do Sol e a gravidade do Sol puxa ela para cá. Reparem que a Terra está indo para frente, mas a gravidade está para trás, né? Então, conforme a Terra se afasta do Sol, a gravidade atrapalha, ela vai freando. Então, o movimento de afastamento do Sol é um movimento retardado. Tá, então, conforme a Terra se aproxima do Sol, ela vem cada vez mais rápido, quando ela se afasta, é cada vez mais devagar. Inclusive, no afélio, a velocidade da Terra é mínima. Então, é uma coisa assim, ó. A Terra anda rápido perto do Sol e lenta longe dele. Isso não tem nada a ver com as estações do ano, tá, gente? O que causa as estações do ano, o principal efeito, vem da inclinação do eixo de rotação da Terra. Daí virou geografia, daí é problema de vocês. Mas, no fundo é isso. Então não achem que é a Terra estar perto ou longe do Sol que causa o verão e o inverno, tá? Se fosse isso, seria verão em todo o planeta Terra ao mesmo tempo, né? O que não é verdade. Se bem que agora a Terra é plana, né? Então...
professor tem um clone teu na sala. Eu já vi essa cena de clone, gente. Ah, nada a ver. Não acho nada a ver, gente. Olha só, um outro jeito de interpretar isso aqui é o seguinte, ó. Conforme a Terra se aproxima do Sol, a gravidade do Sol está ajudando o movimento. Então a gravidade do Sol está fazendo um trabalho positivo sobre a Terra. Lembra que quando a força está a favor do movimento, o trabalho é positivo? Já quando a Terra se afasta, ela está sofrendo um trabalho negativo, porque a força está atrapalhando, ela está contra o movimento. Outro jeito de pensar nisso. Quando a Terra está perto do Sol, ela está com uma baita velocidade, isso quer dizer que ela está com uma baita energia. Então tu pode dizer que no periélio a energia cinética é máxima. Se é uma baita velocidade, é uma baita energia de movimento. Já no afélio, se a velocidade é mínima, a energia cinética é mínima. Então a energia cinética também está mudando. Mas a energia tem que se conservar. Não tem atrito, não tem resistência do ar no espaço. Então se a Terra ganhou energia cinética, porque ela perdeu o quê? Energia potencial para compensar, lembram disso? Então quando tu tem uma baita energia cinética, tu tem uma energia potencial gravitacional mínima. Aqui é o contrário, se tu tem menos energia cinética, é porque tu tem mais potencial para compensar. Então ao invés de analisar a velocidade, eu poderia analisar a energia. Entenderam isso, gente? Vocês estão com uma cara de bunda, foi mesmo? Tá. Adiante. Segunda lei de Kepler. A segunda lei de Kepler é o que a gente chama de lei das áreas. Se tu pegar aqui uma órbita, aqui está o Solzinho, aqui está a Terra. Vamos dizer que tu está acompanhando a Terra estava aqui, e tu acompanha o movimento da Terra durante um mês. Daí nesse um mês, por exemplo, a Terra veio daqui para cá. Imaginem uma linha que vai da Terra para o Sol, uma coisa mais ou menos assim. Ó. Aqui também, uma linha que vai da Terra para o Sol. Conforme a Terra andou daqui para cá, essa linha passou por toda essa região aqui. Isso é o que a gente chama de área varrida pelo planeta. Então vamos dizer que aqui tu teve a área 1. Até aqui foi? Então a Terra andou um mês. Daí tu parou de acompanhar a Terra, parou de olhar para ela, daqui a um tempo, quando tu tem uma recaída e abre o Instagram da Terra de novo, tu vê que a Terra está aqui. Pá! Tô stalkeando a Terra. Daí de novo, tu vai acompanhar o movimento da Terra durante um mês. Qual que é o detalhe? Agora, quando a Terra está perto do Sol, ela anda mais rápido. Se a Terra anda mais rápido, nesse um mês ela não vai andar a mesma distância. Ela pode andar tudo isso, por exemplo. Estou exagerando. Imagina uma linha que vai da Terra para o Sol. Nesse meio tempo, essa linha teria passado por toda essa região. Vamos chamar isso de uma área 2. O que o Kepler disse foi o seguinte. Tá vendo que aqui e aqui eu esperei o mesmo tempo? Um mês e um mês? Se foi o mesmo tempo, tu pode ter certeza que também vai ser a mesma área. É isso que diz a segunda lei de Kepler. Tu percorre áreas iguais em tempos iguais. Então, se o tempo que tu esperou no primeiro pedaço é o mesmo tempo que tu esperou no segundo, a consequência é que as áreas vão ser iguais. Tá, e se não fosse o mesmo tempo, se fosse o dobro do tempo? Daí vai dar o dobro da área, né? E assim vai. No fundo, o que eu estou te dizendo é que a área percorrida pelo planeta é proporcional ao tempo, né? Então, o mesmo tempo dá a mesma área, o dobro do tempo dá o dobro da área. Por que isso acontece no fundo? De certa forma, a explicação disso está aqui. O que está acontecendo? Ó? Imagina que isso é um triângulo para facilitar. Como é que eu calcularia a área desse triângulo? É a base vezes a altura sobre 2, né? Esse triângulo aqui ele tem uma base pequena, mas é uma altura grande, porque tu está longe do Sol. Já esse triângulo aqui, a altura é pequena, mas como ele está mais rápido, a base ficou grande. Deu uma coisa, compensa a outra e acaba dando a mesma área. Então é o fato do planeta aumentar de velocidade, que daí aumenta a base e compensa a diminuição da altura, que faz as áreas ficarem iguais. Entenderam isso aqui, gente? Tá, adiante. Isso acabou a segunda lei de Kepler, super emocionante. A terceira lei de Kepler, que é a mais chatinha.
que é o que a gente chama de lei dos períodos. Alguém lembra o que é o período? A gente falou disso quando a gente falou do movimento circular, né? Período é o tempo para dar uma volta. Isso aparece em ondas também. Período é o tempo para dar uma oscilação. O período é sempre isso, né? O tempo para fazer uma determinada repetição. Daí imaginem o seguinte, ó, a terceira lei de Kepler é a lei que serve para comparar planetas diferentes. Imagina que aqui tem o Sol, aqui tem a Terra, está fazendo aqui a sua orbitinha. Ui. Vamos colocar Júpiter aqui também. Isso não está em escala, tá, gente? Pelo amor de Deus. A Nokia Tune? Não, meu problema não é tocar o celular, meu problema é tocar com esse toque, né? Pô, Nokia Tune, 2017. Não, pois é, né? Olha só, vamos dizer que eu tenho dois planetas aqui, a Terra e Júpiter. Os dois estão em órbita em torno do Sol. O período é o tempo para dar uma volta. No caso da Terra, qual que é o período para dar uma volta em torno do Sol? Uns 365 dias, né? E uns quebrar, um ano, né? Se tu quiser, um ano. Júpiter, será que demora mais ou menos tempo para dar uma volta? Mais, né? Por dois motivos. Ele tem que andar mais para dar uma volta e, além disso, Júpiter está mais lento que a Terra. Coisas distantes do Sol estão mais lentas que coisas próximas do Sol. É parecido. Então, Júpiter, como ele está mais longe do Sol, além de ter que andar mais, ele está mais lento. Então, ele demora bem mais. Daqui a pouco a gente vai fazer uma conta para ver isso aqui. Vocês vão ver que é bem mais. De certa forma, é isso que te diz a terceira lei de Kepler. Quem está mais longe demora mais. Notem que eu não precisei te dizer a massa de Júpiter para tu saber que ele demora mais. Podia ser Júpiter, podia ser uma batata. Desde que esteja nessa órbita, tu sabe que com certeza demora mais que a Terra. Então o período depende da distância que tu tá do Sol. No fundo é isso. Se tu tá mais longe do Sol, tu demora mais. Tanto faz se o planeta tem 1 quilo, se ele tem 1000 quilos. O que importa é a distância do Sol. Então, no fundo, o que a terceira lei de Kepler te diz é isso. É que o período depende da distância. Inclusive, se eu quiser escrever isso de um jeito mais adulto, vocês concordam pelo meu desenho, ó, que a distância que a Terra está do Sol é justamente o raio da órbita? Se tu imaginar um círculo aqui. Então eu poderia dizer que o período, o tempo para dar uma volta, é proporcional ao raio da órbita. Como Júpiter, por exemplo, tem uma órbita de raio maior, ó, isso é o raio da órbita de Júpiter. Quer dizer que ele está mais longe. Então quem está mais longe demora mais, o período depende do raio. Entenderam meu matematiquês aqui? Só tem um detalhe, não é uma proporção bonitinha, tá? Não achem que se for o dobro da distância, quer dizer que ele vai demorar o dobro do tempo. Uma proporção feia. O período ao quadrado depende do raio ao cubo. Tá? Inclusive, vocês podem achar estranho eu falar de raio, porque aqui eu fui meio malandro e desenhei um círculo bonitinho, né? Mas se tu olhar pra cá, na verdade não é um círculo perfeito. Então, o que eu estou chamando de raio? Porque a distância está mudando, entenderam? O que eu estou chamando de raio seria o raio médio. Como assim? Pega a distância máxima, pega a distância mínima, soma e divide por 2. Então, é o raio médio. Então, o período depende da distância média que o planeta está do Sol. O que eu quero dizer com isso? No fundo é o seguinte, ó, prestem atenção aqui. O que o Kepler reparou, isso aqui, gente, é a lei que o Kepler mais demorou para fazer, tá? Isso aqui demorou quase 40 anos da vida dele. É que não é nada óbvio. Ó. O que o Kepler reparou é o seguinte. Se tu pegar o período da Terra, que é o tempo que a Terra demora para dar uma volta, eleva isso ao quadrado. Daí divide isso pelo raio da órbita da Terra ao cubo. Por que não, né? Pega o período ao quadrado dividido pelo raio ao cubo. Faz a mesma coisa para Júpiter. Pega o período ao quadrado, divide isso pelo raio da órbita de Júpiter ao cubo. O que o Kepler reparou é que vai dar igual. Tu pode fazer isso para qualquer planeta do sistema solar. Pega Marte. Se tu pegar o período de Marte
elevar ao quadrado, dividir isso pelo raio da órbita de Marte ao cubo. Tem que dar a mesma coisa, e assim vai. Então, o período ao... Isso dá uma constante. Então, o período ao quadrado é proporcional ao raio ao cubo. E essa proporção é a mesma para todos os planetas de um mesmo sistema. Então, tu consegue comparar planetas diferentes. Normalmente, questões de terceira lei de Kepler não são questões difíceis, mas as pessoas erram por não lembrar da formulinha. Ah, onde é que é o quadrado? Onde é que é o cubo? Então, elas são meio chatinhas, assim. Vou fazer um exemplo rapidinho aqui. Exemplo. A última vez que caiu isso na URGS... Ah, e tomem cuidado para pôr todos os expoentes. A última vez que caiu isso na URGS era uma aquelas de 1, 2, 3, verdadeiro ou falso. Daí pedia se o período era proporcional ao raio médio ao cubo. Falso. O período ao quadrado é proporcional ao raio ao cubo. Tem que pôr todos os expoentes, não está errado, tá? Tomem cuidado com isso. Mas, exemplo, eu te digo que o raio da órbita de Júpiter é aproximadamente 5 vezes o raio da órbita da Terra. Então, só o que eu quero dizer é que essa distância é mais ou menos 5 vezes maior que essa. Júpiter está 5 vezes mais longe do Sol que a Terra. Tá, isso é verdade mesmo. Eu quero saber o período de Júpiter, o tempo que Júpiter demora para dar uma volta. Só isso. Letra A, 2 anos. Letra B, 5 anos. Era essa a questão da URGS. Oh, vamos lá. Assim, gente, tu quer comparar o período, o tempo para planetas... Oh, falou em período? Isso aqui, terceira lei de Kepler, para planeta. O que eu sei? Eu consigo comparar a Terra com Júpiter. Eu sei que o período da Terra ao quadrado pelo raio da órbita da Terra ao cubo tem que dar a mesma coisa que o período de Júpiter ao quadrado pelo raio da órbita de Júpiter ao cubo. Então, tu consegue comparar planetas diferentes. Vamos lá, só substituir. Diga. Ah, olha só, a pergunta dela... Eu já vou chegar exatamente no ponto que ela está perguntando, que é o seguinte. Vamos substituir aqui o que eu sei. Primeira coisa, período da Terra. A questão não me deu, mas eu sei o período da Terra e vocês têm que saber. Qual que é o tempo que a Terra demora para dar uma volta? Aí que tá. Tu pode tanto pôr 365 dias, daí a tua resposta vai estar em dias. Tu tem que usar as mesmas unidades dos dois lados. Então, se tu colocar o período da Terra em dias, o período de Júpiter, quando tu isolar, tu vai achar em dias. Tu pode pôr 365 dias, mas como tu vai ter que elevar ao quadrado, se tu colocar 365 vai ficar meio feio, né? É melhor tu colocar o quê? 1 de 1 ano. Tá? Tanto faz a unidade que tu usa, desde que tu use a mesma dos dois lados. Então vamos dizer que o período da Terra é 1 de 1 ano ao quadrado. Tu entendeu? O problema é que tu deve ter achado a resposta em dias. Por isso que colocar 365 vai ficar meio feio. Qual que é o raio da órbita da Terra? Não sei, deixa assim. Período de Júpiter é o que eu quero saber, deixa ali. Raio da órbita de Júpiter, não sei, mas é 5 vezes o da Terra. Vamos jogar essa informação aqui. Então, o raio da órbita de Júpiter é 5 vezes o raio da órbita da Terra. E tudo isso está ao cubo. Não esqueçam do parênteses. É todo o raio de Júpiter que está ao cubo. Então, é todos os 5 e o R que está ao cubo, tá? Não é só o R. Agora é só isolar, é mágico, ó. 1 ao quadrado é 1. Raio da órbita da Terra continua ali, perdido ao cubo. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou passar isso aqui multiplicando. Vocês ficam confortáveis com isso? Então vai ficar vezes esse cara que eu vou passar multiplicando, 5 ao cubo, raio da Terra ao cubo, isso é igual ao período de Júpiter ao quadrado. Entenderam o que eu fiz aqui? Eu coloquei o cubo nos dois e passei para lá. Daí esse cara está em cima, está embaixo? Então isso ficou aqui. O período de Júpiter ao quadrado é igual a 5 ao cubo. Só escrevi o contrário para confundir vocês. Não coma esse quadrado de uma linha para outra, tá? Senão vai dar merda. Quanto que é 5 ao cubo? 125. Então o período de Júpiter é o quê? Raiz de 125. Que não tem raiz exata, né? Mas todas as alternativas eram um número redondo, ele queria aproximadamente. Vamos tentar extrair essa raiz. Qual que é o número mais perto de 125 que tem raiz exata? 121 é 11, né? Raiz de 121 é 11. Então faz de conta que raiz de 125 é raiz de 121. Então isso vai dar aproximadamente 11 anos.
Quer dizer que a Terra demora 1 ano para dar uma volta, Júpiter demora 11 anos para dar uma volta. Olha só. Isso quer dizer, vocês param para pensar, quando tu mede a tua idade, tu está dizendo quantas voltas a Terra deu no Sol desde que tu nasceu, né? Cada vez que passa 1 ano, quer dizer que a Terra deu mais uma volta no Sol. Então, quando tu diz, eu tenho 22 anos, quer dizer que a Terra deu 22 voltas em torno do Sol desde que tu nasceu. Tu poderia medir a tua idade baseada em anos de Júpiter. 22 anos da Terra, quer dizer que Júpiter deu 2 voltas no Sol desde que tu nasceu. Olha só. Um bebezinho. Né? Entenderam isso aqui, gente? Tá. Uma coisa que eu queria chamar bastante atenção é que a massa do planeta não entrou nessa conta. Eu consegui descobrir o tempo que Júpiter demora para dar uma volta sem precisar saber a massa dele. Isso quer dizer o quê? Que a massa de Júpiter não importa para essa conta. O tempo para dar uma volta para um planeta em órbita não depende da massa do planeta. A massa do Sol importa, a de Júpiter não. Façam um asterisco nessas leis de Kepler, tá? Eu acho que é provável que apareça alguma coisa com isso esse ano. Observação, para encerrar. Alguém sabe o que é uma unidade astronômica? A gente chama isso de UA, unidade astronômica. É a distância que a Terra está do Sol. Então eu poderia dizer que Júpiter está a 5 unidades astronômicas do Sol. O que isso quer dizer? Que a distância de Júpiter até o Sol é 5 vezes maior que a da Terra. Então, uma unidade astronômica é a distância que a Terra está do Sol. Se tu tem uma estrela a 5 unidades astronômicas, quer dizer que ela está 5 vezes mais longe que a Terra está do Sol. E assim vai. Isso já foi questão da URGS, tá? Em 2008, se eu não me engano. Uma daquelas de 1, 2, 3, verdadeiro ou falso. Uma unidade astronômica é a distância média da Terra do Sol? Verdadeiro. Eu lembro bem porque caiu no meu ano, foi a questão que eu errei. Acho que eu fiz 23, não lembro. Teve uma outra que eu errei de mongolão também. Mas essa eu não sabia mesmo. Adiante.